No coração de Moscou, explosões atingiram em cheio o quintal de Putin. 18 de junho foi o dia em que o caos irrompeu pela segunda vez na capital da Rússia. Mais uma refinaria pegou fogo, e desta vez é a refinaria mais próxima do coração do poder russo. Vimos agora a maior explosão em Moscou até o momento, mostrando que a Ucrânia pode atacar qualquer lugar na Rússia a qualquer hora. Mas isso não se resumiu a queimar petróleo. Isso foi sobre vingança, enquanto a Ucrânia faz a Rússia pagar por ataques devastadores que mataram civis. O que a Ucrânia fez agora não foi um ataque comum. O alvo foi a refinaria de Moscou. Longe de estar nos arredores do Oblast de Moscou, essa refinaria fica a apenas 15 quilômetros do coração do poder russo, o Kremlin. Você poderia entrar em um carro e dirigir até essa refinaria a partir do Kremlin em cerca de 30 minutos. Um drone poderia fazer esse trajeto muito mais rápido. Essa é a mensagem que a Ucrânia quer martelar na cabeça de Putin. Essa única refinaria que pertence a Gazprom Neft é fundamental para a sobrevivência de Moscou. Ela fornece 70% da gasolina usada em Moscou e na região ao redor, e é responsável por gerar 40% do produto vendido no mercado de combustíveis mais amplo da região. Com capacidade para processar 12 milhões de toneladas de petróleo, a refinaria de Moscou é uma das maiores da Rússia. A Ucrânia já a atingiu 2 vezes. O primeiro ataque, por mais impressionante que tenha sido, acabou sendo um tiro de advertência. Em 16 de junho, drones ucranianos atingiram o centro da usina e destruíram uma unidade principal de refino. Se isso fosse tudo que a Ucrânia tivesse feito, já seria impressionante o suficiente. Segundo a nova voz da Ucrânia, a refinaria de petróleo de Moscou está cercada por centenas de sistemas de defesa aérea, voltados principalmente para proteger Moscou e Putin. Mas vários foram instalados na própria refinaria para evitar esse tipo de ataque. Essas defesas falharam. Em 16 de junho, drones da Ucrânia superaram ao menos 5 sistemas de defesa aérea Pantsir em torres, segundo o portal, e atacaram com força. A Rússia já deveria ter percebido que tinha um problema. Talvez tenha percebido. Mas a Ucrânia não deu nenhum respiro à refinaria de Moscou, nem às suas defesas aéreas. Enquanto equipes avaliavam danos e tentavam reativar parte da unidade de processamento destruída, a Ucrânia atacou de novo. 48 horas depois, em 18 de junho, mais drones ucranianos voaram diretamente para a capital, passando pelas defesas aéreas da refinaria de petróleo de Moscou e atingindo seus alvos em um devastador ataque kamikaze. Desta vez, não era só uma unidade de processamento na mira. A refinaria inteira está em chamas depois do que os drones da Ucrânia acabaram de fazer com ela. Em 2 dias, a Ucrânia ridicularizou a ideia de que a principal refinaria de petróleo de Moscou é um dos locais mais seguros da região. Às 4h40 horário local, começaram a circular no Telegram os primeiros relatos de uma segunda onda de drones ucranianos. Às 5h14, esses drones já não estavam mais no céu. Eles estavam atingindo alvos, enquanto começavam a surgir relatos de explosões na refinaria. Os tanques de combustível estavam em chamas. Um dos locais mais seguros do mundo havia sido atingido pela segunda vez em 2 dias. E enquanto o centro da Rússia queimava, os vídeos começaram a aparecer. O canal Exila Nova Plus no Telegram, como de costume, foi um dos primeiros a divulgar as imagens. Em um relatório do Telegram de 18 de junho, publicado às 5h48 da manhã, ele compartilhou uma imagem do que parece ser uma unidade de armazenamento de combustível em chamas. Um vídeo aparentemente filmado da janela de um prédio residencial mostra o grande incêndio soltando fumaça no céu de Moscou. Putin, por tanto tempo o homem que se posicionou como o grande protetor da Rússia, tornou-se alvo de zombaria para a Exila Nova Plus. Um avô indefeso vai bater na mesa cara de um bunker, chorando e gritando por vingança. Mas não há nada de novo, porque o czar está nu, declarou o canal, antes de acrescentar: as consequências da guerra de Putin em vídeo, o mito da Moscou inalcançável, finalmente foi quebrado. Essas palavras vão ferir o envelhecido líder russo, enquanto ele se esconde em um bunker longe do Kremlin. O que vai doer ainda mais é o fluxo de imagens da principal refinaria de petróleo de Moscou. 10 minutos após o relatório inicial, Exila Nova Plus publicou outro vídeo. Vemos uma torre em chamas e uma nuvem de fumaça ainda maior, enquanto vários incêndios consomem a refinaria de Moscou. Os drones FP-FP1 da Ucrânia haviam atingido mais de uma vez. Havia pelo menos 5 incêndios na refinaria de Moscou, pouco mais de 1 hora após drones ucranianos serem vistos nos céus. Isso é uma catástrofe para Putin.
A Ucrânia ridicularizou todas as defesas que o líder russo construiu em sua cidade mais valiosa. Mas é claro que a Rússia está tentando fingir que essas defesas cumpriram seu papel. As mesmas desculpas e alegações de que as defesas aéreas da Rússia funcionaram já estão sendo feitas. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, agiu rapidamente para controlar os danos. Ele disse que as defesas aéreas de Moscou derrubaram mais de 180 drones ucranianos, um comentário que revela mais do que Sergei Sobyanin imagina. Se essa parte de terem sido abatidos é verdadeiro ou não, 180 drones representam o maior número de drones ucranianos sobrevoando Moscou em um único dia. O recorde anterior foi estabelecido em 17 de maio, com 120 drones. A Ucrânia acabou de superar esse número ao enviar um aviso para Putin de que os ataques de drones contra a capital da Rússia só vão aumentar e se tornar mais destrutivos daqui para frente. E claro, a velha desculpa dos destroços de drones apareceu de novo. Sobyanin, ao menos, não usou essa desculpa para a refinaria de Moscou, apenas afirmou que alguns drones ucranianos chegaram ao local em breve postagem no Telegram, esperando que passe despercebida. Ninguém vai ignorar. 5 grandes incêndios perto do Kremlin vão atrair a atenção geral. O prefeito da Rússia disse que destroços de drones ucranianos atingiram o shopping Sadovod, importante centro de eletrônicos da cidade. Nenhuma vítima foi registrada, esse é o ponto. O alvo da Ucrânia era o petróleo de Moscou. Ou melhor, o petróleo russo em geral. Por mais devastadores que tenham sido os ataques ucranianos ao centro petrolífero de Moscou, você já sabe o que vamos dizer. A Ucrânia foi além. Com a refinaria de petróleo de Moscou em chamas, mais drones ucranianos voavam para o Oblast de Rostov. O governador Yuri Zleazar disse que 60 drones atacaram a região e provocaram 2 incêndios em instalações comerciais. Como de costume, veículos independentes relataram a realidade. O canal Astra no Telegram publicou em 18 de junho imagens e vídeos de um grande incêndio que, segundo o canal, ocorreu em um terminal de petróleo em Rostov. Imagens do Supernova Plus permitiram que um analista ausente da Astra identificasse o incêndio em um depósito de petróleo, na rua Karl Marx. As imagens foram filmadas da rua Kostiuskina, segundo a Astra. E embora não tenhamos muitas informações sobre a capacidade desse depósito em particular, o óleo queimando envia exatamente a mensagem que a Ucrânia quer transmitir. Onde quer que a Rússia mantenha os recursos econômicos que sustentam sua invasão, a Ucrânia pode localizar e atacar com drones. A Rússia pode alegar sucesso na defesa aérea, mas em 18 de junho houve caos causado pelos drones FP-FP1 que atingiram Moscou, acertaram seus alvos e causaram incêndios que levarão dias para apagar. Refinaria que abastece postos de Moscou está pegando fogo. O Kremlin provavelmente pensou que era o fim dos tempos quando drones atacaram a 15 quilômetros de distância. Se a fumaça no céu e as chamas após cada explosão não bastassem para assustar Moscou, a ausência de seu líder para impedir isso é ainda mais preocupante. Onde estava Putin durante o ataque mais severo da Ucrânia a Moscou até agora? A cerca de 700 quilômetros a leste de sua sede de poder, em Kazan, onde ele estava se reunindo com líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático, numa tentativa desesperada de atrair negócios e construir laços econômicos que Putin precisa para manter sua guerra. Enquanto isso, a principal refinaria de Moscou pegava fogo. Todos os aeroportos de Moscou estavam sendo fechados, com passageiros no aeroporto de Sheremetyevo sendo evacuados e, em alguns casos, retirados diretamente dos aviões que estavam se preparando para decolar, enquanto os drones da Ucrânia sobrevoavam. Metralhadores se posicionavam em paredes e torres na Praça Vermelha, tentando parar os drones da Ucrânia. Moscovitas entram em pânico. Eles não estão acostumados a ataques assim, muito menos na escala que a Ucrânia conseguiu atingir em 18 de junho. O The Guardian relata que Moscou estava tão confiante de que algo assim simplesmente não podia acontecer que nem ativava alarmes antiaéreos quando drones ucranianos surgiam. As defesas aéreas deveriam destruir esses drones antes que os moscovitas os vissem. Mas nos dias 16 e 18 de junho, a fragilidade desse suposto aparato defensivo foi exposta para todos na capital da Rússia verem. Agora eles precisam aceitar que ataques da Ucrânia a Moscou são o novo normal. Para a Ucrânia, porém, era mais do que mostrar que seus drones FP1 atingem o coração de Moscou. Um dia antes dos drones voarem, a Rússia atacou. A Ucrânia buscava vingança e se vingou incendiando a refinaria de petróleo de Moscou. Antes de analisarmos o que a Rússia fez para causar retaliação tão devastadora, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar nesse botão.
15 de junho ficará marcado na memória dos moradores de Kiev pelos motivos errados. A Rússia escolheu este dia para lançar uma onda de ataques contra a capital da Ucrânia e outras regiões do país. Nem só alvos militares estavam na agenda de Putin. A Rússia queria apenas aterrorizar civis ucranianos, e foi exatamente o que fez. Após o ataque russo, pelo menos 11 ucranianos morreram. 4 em Kiev, 5 bombeiros em Kharkiv, que tentavam apagar um incêndio, e pelo menos mais 2 em outras partes da Ucrânia. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que ataques russos deixaram 140 mil pessoas na cidade sem eletricidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou posteriormente que 611 drones e 70 mísseis da Rússia feriram 53 pessoas em toda a Ucrânia. Mas tão devastador quanto aumentar o número de vítimas civis, que o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos verificou ser de pelo menos 62.716 até 31 de maio, a Rússia cruzou outra linha que nunca deveria ser cruzada em 15 de junho. Ela atingiu um mosteiro, e não foi qualquer mosteiro, mas sim um patrimônio da Unesco. O The Guardian informa que a Catedral da Dormição, no mosteiro Pocharsk Lavra, em Kiev, foi gravemente danificada por ataques de mísseis e drones russos. Isso é terrorismo. Putin tenta destruir deliberadamente um dos principais locais religiosos e culturais da Ucrânia. E para piorar, a Rússia atacou o Estúdio Nacional de Cinema Alexander Dovzhenko, que guarda a maior e mais antiga coleção de figurinos da Ucrânia. A Euronews publicou imagens do mosteiro em chamas, mostrando os grandes danos a esse importante monumento ucraniano. O incêndio atinge o centro da catedral e bombeiros tentam apagar as chamas, mas o dano já está feito. 15 de junho foi o dia em que a Rússia atacou o centro de Kiev. Estamos vendo uma guerra contra toda a cultura ucraniana. Putin está tentando eliminar tudo o que faz da Ucrânia o que ela é, enquanto tenta incansavelmente tirar a soberania da nação para forçá-la a se tornar parte da Rússia. Esta história dos dois ataques mostra a diferença entre Ucrânia e Rússia. Putin quer espalhar o terror. Ele não se importa com o que os drones e mísseis russos atingem, desde que acertem algo ucraniano. Na verdade, é ainda melhor para Putin se civis morrerem e igrejas forem queimadas. Tentam assustar os ucranianos para que se rendam. Mas a Ucrânia preza pela precisão. Quando se vinga, não faz isso atacando civis russos de propósito. A Ucrânia atinge refinarias, destrói depósitos de petróleo e ataca a máquina de guerra de Putin, em vez de atacar o povo arrastado por ele para sua invasão movida pelo ego. Zelensky usou o X para destacar isso após o ataque à refinaria de Moscou e enfatizar como a Ucrânia está justificada ao atacar o coração da Rússia. Esta é uma resposta plenamente justificada aos ataques russos às nossas cidades e comunidades, e mais um importante resultado do trabalho dos nossos guerreiros contra instalações que sustentam a máquina de guerra da Rússia, declarou Zelensky. Recentemente, todos os nossos parceiros notaram a precisão dos nossos ataques de médio alcance e a eficácia das sanções de longo alcance. A guerra deve acabar, e a Rússia precisa agir diplomaticamente. Moscou acabou de sofrer um ataque de drones ucranianos. O que importa é a precisão. A Rússia ataca qualquer alvo, enquanto a Ucrânia enfraquece a máquina de guerra. Pouco a pouco, queimando pedaço por pedaço, essa máquina está sendo paralisada. Outra mensagem foi enviada. A vingança foi consumada. Para Putin, o problema não é só Moscou ser alvo, o que já é catastrófico, mas também que o ataque ucraniano não foi isolado. O ocorrido na refinaria de Moscou pode ser repetido pela Ucrânia, e os drones FP-FP1 usados em 18 de junho são fundamentais. Muito se falou sobre a Firepoint e seu híbrido de míssil drone FP-FP5 ou Flamingo, e com razão, o Flamingo é letal. Quanto à estratégia de ataques em profundidade, o FP-FP1 pode ser o drone mais importante do arsenal ucraniano. As especificações por si só revelam por que esse drone é uma preocupação constante e crescente para a Rússia. O FP-FP1 alcança 1.600 km, permitindo atingir Moscou e tornando quase todas as instalações militares e energéticas da Rússia, exceto as mais remotas, possíveis alvos. A ogiva de 160 kg desse drone não é a maior entre os recursos ucranianos de ataque de longo alcance, mas oferece precisão. Devido a um sistema de navegação multimodal que utiliza navegação por satélite, GPS e até mesmo o sistema GLONASS da Rússia, além de combinar com um sistema de navegação inercial. O FP-FP1 chega onde precisa e atinge seu alvo na maioria das vezes. Para a Rússia, a maior preocupação é o custo. Drones usados para incendiar a maior refinaria de Moscou custaram à Ucrânia de 5 a 55 mil dólares, segundo o portal Voz da Ucrânia. Esse baixo custo viabiliza a produção em massa.
O mercado da Comunidade de Tecnologia de Defesa da Ucrânia informa que o FP-FP1 é produzido em massa, com até 100 drones fabricados diariamente. Por isso dizemos que Putin não pode considerar o ataque à refinaria um caso isolado. A Ucrânia está fabricando tantos drones como o que fez esse ataque, que poderia lançar enxames diários contra a Rússia. Não são só os enxames assustando Putin, mas também o fato da cidade mais importante da Rússia ser agora um alvo. Já dissemos antes, mas é fundamental destacar que a Ucrânia agora consegue atingir uma refinaria a apenas 15 quilômetros do Kremlin, aparentemente a qualquer momento. Essa deveria ser a refinaria mais protegida da Rússia, mas fica muito perto do prédio mais importante de Moscou para o gosto de Putin. Os dias 16 e 18 de junho mostram que, apesar da arrogância, as defesas aéreas de Moscou não protegem a cidade o bastante. Em 17 de junho, a CBS News sugeriu que a intensidade dos ataques de drones ucranianos estaria levando a Rússia a ficar com poucos interceptadores de mísseis S-300. Se for assim, a Rússia precisará depender ainda mais dos modernos S-400 e Pantsir, cujos estoques de mísseis também logo vão diminuir. Provavelmente foi isso que vimos em Moscou. O The Guardian disse que a Rússia enviou atiradores com metralhadoras para torres contra drones ucranianos, algo que não deveria ocorrer na capital russa. Putin já não consegue mais proteger a única cidade que queria manter isolada da guerra na Ucrânia. Moscou deveria ficar intocada, mas sempre que drones ucranianos atingem alvos, a imagem de protetor de Putin se enfraquece e o líder russo é humilhado. O pior para Putin é saber que nada pode fazer, já tendo admitido sua incapacidade de proteger o próprio país. A confissão não foi direta. Nada do que Putin diz é confiável, mas suas ações revelam tudo. Volte ao dia 9 de maio, data do lamentável desfile do Dia da Vitória da Rússia, que não contou com os tradicionais equipamentos militares nas ruas. A Rússia temia que drones ucranianos atacassem o desfile e destruíssem o equipamento diante do mundo. A maior demonstração do poder militar russo virou um grande nada. Essa é a confissão de Putin. Sem tanques na Praça Vermelha, Putin mostra ao povo de Moscou que não pode mais protegê-los. Se isso já não bastasse para deixar a mensagem clara, uma refinaria em chamas a 15 quilômetros do Kremlin torna a confissão ainda mais evidente. Moscou virou alvo. Defesas aéreas expostas, instalações críticas atingidas e, diariamente, a Ucrânia fabrica dezenas de drones que a Rússia não conseguiu deter. A pressão sobre Putin está aumentando, como deveria. Esse não foi o primeiro ataque recente a Moscou. Um mês antes, quase na mesma data, a Ucrânia realizou uma ofensiva de dias com drones, mísseis e bombas planadoras contra a cidade. Esta é uma história de sabotagem secreta, defesas falhas e uma máquina de guerra russa duramente atingida. E você pode saber tudo assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no Show Militar e acompanhe o avanço da Ucrânia nos ataques de longo alcance. Obrigado por assistir.